Segundo erro que muita gente acaba cometendo, grande parte dos iniciantes, é achar que o contrabaixo é um instrumento limitado e simples de tocar. É subestimar o contrabaixo. E aqui também mora um outro grande erro e que eu quero que vocês prestem muita atenção nesse detalhe. O contrabaixo, muita gente acha que é limitado e eu posso afirmar isso porque muita gente às vezes chega para mim e fala: professor, eu gostaria de tocar um instrumento. Aí eu falo: qual instrumento você quer tocar? Para quem não sabe, eu dou aula de teclado, de violão, de guitarra, de baixo. As pessoas falam: eu quero tocar o contrabaixo. Então eu falo: por quê? Normalmente a resposta das pessoas é porque acha que o contrabaixo é um instrumento mais fácil de se tocar. Coloca nos comentários e podem ser sinceros, gente. Você já teve essa percepção de achar que o contrabaixo é um instrumento mais simples de se tocar e é um instrumento limitado? Muita gente fala: é só tocar cabeça de nota, é só tocar uma tônica, um dedinho de cada vez e tá tudo certo. Diferente de um teclado que tem que usar as duas mãos para fazer acorde, do violão que tem que fazer acordes, tem que fazer pestana. Então o contrabaixo é mais fácil, é só um dedinho de cada vez que eu vou estar tocando, então é um instrumento mais fácil, eu vou começar por esse. Quem é que já teve essa percepção ou que se interessou pelo contrabaixo por conta disso? Muita gente fala que quer realmente aprender a tocar contrabaixo por conta disso, mas é um grande engano. Por quê? Entre todos os instrumentos, um dos instrumentos mais completos que a gente tem é exatamente o contrabaixo. E você deve estar se perguntando: como assim, professor? Não tem no contrabaixo pestanas? A gente toca de uma forma muito simples, é só um dedo de cada vez. E aí mora o grande erro, e por isso que eu percebo que a maior parte dos músicos que menos estudam e que menos são avançados na música é exatamente os baixistas. Se vocês analisar, por exemplo, uma banda, um tecladista tocando, normalmente ele vai, mesmo sendo iniciante, vai se dedicar, vai tocar super bem os acordes. Quem toca violão, guitarra, normalmente toca já os hinos, os acordes, entende sobre solo. Baterista normalmente estuda muitos ritmos, viradas, mas baixistas normalmente são os mais limitados das bandas. Justamente por ter essa concepção de achar que o contrabaixo é um instrumento mais simples de todos. Sendo que, na verdade, o contrabaixo é o instrumento mais completo que a gente tem. Sem o contrabaixo em uma música, primeiro, a música perde a estrutura, perde o chão. Se você parar para pensar, uma configuração de banda de 3 instrumentos, se tiver violão, baixo e bateria, fica perfeito. A gente chama essa configuração de power trio, que é muito comum. Se tiver violão, baixo e bateria, perfeito. Se tiver teclado, baixo e bateria, perfeito também, desde que tenha o baixo. A partir do momento que você tira o baixo, se for uma banda que é só teclado e bateria, ou só violão e bateria, ou violão, teclado e bateria, sem o baixo, a música fica xoxa, fica murcha, porque perde o peso. Então a primeira funcionalidade é essa. A gente tem a funcionalidade de dar grave, de dar estrutura, dar peso, corpo para a música. Mas o baixo não tem apenas essa funcionalidade. O baixo é tão completo que o ritmo que tem uma música, o balanço que tem a música, o swing, não vem da bateria, e sim do baixo. Se você colocar simplesmente uma bateria tocando sozinha, sem um baixo, o baterista pode fazer o que ele quiser, não vai ficar ritmado. Agora, a partir do momento que tem um contrabaixo fazendo ritmo, por exemplo, ó. É o baixo que dá estrutura. O groove, por exemplo, se eu fizer, ó, o que dá vontade de dançar é exatamente o baixo. Legal, né? Aqui eu acabei de fazer um groove, um ritmo. Então o que dá ritmo para a música é exatamente o contrabaixo. Mas se você não tem esse entendimento, você acaba não aprofundando nesse tema,
fica esperando do baterista dar peso para a música, dar ritmo para a música, para o hino, e automaticamente isso não acontece. Por quê? Você só está tocando cabeça de nota. E se você não sabe nem que existem esses temas, essas possibilidades de tocar o contrabaixo, você se torna um músico limitado. E eu vou além. O contrabaixo, além de dar estrutura, peso, chão para a música, e ele também ser um instrumento que dá swing, que dá ritmo para o hino, ele também é um instrumento melódico, de solo. Porque eu posso tocar, por exemplo, esse hino aqui, ó, conversão, o solo, ó. Longe, longe do meu Salvador. Ou poderia tocar esse hino aqui, ó. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó, tô fazendo o solo do hino. Acabei de fazer o solo de 2 hinos. Então muita gente acha que só o teclado, ou só o violão, só a guitarra, só o sax pode solar. O contrabaixo também tem esse recurso. Mas pelo fato das pessoas nem sequer saber que existe isso, essas possibilidades, a gente coloca alguns limites, alguns bloqueios no instrumento e automaticamente não consegue estar evoluindo e se desenvolvendo no contrabaixo. Mas, além do contrabaixo ser um instrumento que dá base, dá estrutura para a música, peso, dá ritmo para o hino, é um instrumento melódico que dá para você fazer solos, ele também tem uma outra funcionalidade, que ele é um instrumento harmônico. O que isso quer dizer? Que dá para a gente tocar acordes também no contrabaixo, se você tiver sozinho. Eu posso tocar, por exemplo, como se fosse um violão, poderia tocar esse hino aqui, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Acabei de tocar acordes no contrabaixo, como se fosse um violão. Para que eu vou usar isso, professor? Vamos supor que você toque sozinho aí na sua igreja, não tenha nenhum outro instrumentista. Faltou todo mundo, só tem um contrabaixo. Você pode fazer a parte harmônica do hino também. Olha só, agora vocês acham que o contrabaixo é um instrumento limitado? Como eu disse para vocês, entre todos os instrumentos, é um dos instrumentos mais completos que a gente tem. Mas se você não sabe, não tem um entendimento que existem essas possibilidades e que esse é um instrumento tão completo dessa forma, você automaticamente não consegue estar se desenvolvendo e evoluindo no contrabaixo. Aí você fica só nas tônicas, cabeça de nota, tocando desse jeito, sem ritmo, sem caminhos de baixo, tocando de forma limitada e fazendo não o seu melhor para Deus, mas fazendo o seu pior. Porque se você não tem nem noção que existe, obviamente que você não vai buscar esse conhecimento. E eu não te julgo e não te culpo por você não conhecer esses temas. Até porque não é muito comum você ver baixistas tocando desse jeito e tendo esse conhecimento. Porque normalmente na igreja as pessoas não dão o seu melhor. Não buscam conhecimento. Sendo que era para a gente ser referência para o mundo. Eu estou aqui justamente para apresentar essas possibilidades e mostrar que a gente pode sim ser músicos preparados para tocar na igreja e tocar com excelência. Até porque a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Você quer descobrir o caminho mais rápido para aprender a tocar e se tornar um músico preparado para tocar na igreja? Participe do Desafio da Harpa Cristã, um evento 100% online gratuito, onde você vai ter um plano perfeito
para se tornar um músico preparado para tocar na igreja em menos de uma semana. E o melhor, através dos lindos hinos da harpa cristã. Então você não vai perder tempo tendo que fazer vários exercícios, e sim já colocando a mão na massa e tendo a possibilidade de aprender como tocar os hinos em 3 versões diferentes, que é a versão em ritmo, dedilhados e melodias, que são os solos dos hinos. Tudo com método próprio que eu mesmo desenvolvi através do método MP10X, para você fazer as melodias 10 vezes mais rápido, através do método função TSD, que você vai ter a possibilidade de tocar vários hinos simplificados e com poucos acordes, inclusive grande parte deles com apenas 3 acordes, para você ter resultados rápidos e ter a possibilidade de ainda nesse mês poder estar tocando na sua igreja e adorando a Deus com excelência. É um método próprio que você nunca viu, que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua visão sobre música e vai te trazer um resultado incrível em apenas uma semana. Esse evento vai ser um evento 100% online gratuito, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de setembro, sempre às 21 horas, sempre às 9 horas da noite. Então, para se inscrever, muito simples, aqui na descrição dessa aula, desse vídeo, tem o link, clica lá, faça o seu cadastro gratuitamente. Vai ser um prazer ter cada um de vocês juntamente comigo. Então, clica lá, entra no grupo exclusivo do WhatsApp, onde você vai receber todo o link das aulas e principalmente todos os materiais de apoio que teremos durante o nosso desafio da harpa cristã. Então faça sua inscrição e nos vemos lá.